Olá, tudo bem? Que bom que você está por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre matemática. Aliás, um assunto que pode ser muito difícil para algumas pessoas e para outras pessoas pode simplesmente não fazer sentido. Ou seja, por que que a gente tem que aprender determinada coisa e por que que a gente não utiliza isso na nossa vida? Normalmente, a matemática ela está em vários campos da natureza. A gente pode utilizar a matemática na biologia, na química, na física em várias áreas do nosso conhecimento, mas por uma dificuldade de aprendizado, isso não é colocado na vida das pessoas, na prática das pessoas. Então, esse vídeo tem esse objetivo, de tentar trazer um pouco da prática, de por que a gente tem que calcular uma raiz de um número e como a gente vai trazer isso na nossa vida. No final, eu vou trazer uma dica de como a gente pode fazer isso na mão e que pode te ajudar em algum momento da sua vida, numa prova ou num exame, por exemplo. Bom, por que a gente tem que calcular a raiz de um número? Essa é uma pergunta normalmente que vem da mesma estrutura, da mesma sede, porque, por exemplo, a gente tem que saber que Jakarta é a capital da Indonésia para uma prova, por exemplo. Normalmente, as pessoas, pela distância, por uma série de fatores históricos, culturais e econômicos, a gente não tem uma proximidade, o Brasil não tem uma proximidade com a Indonésia, por exemplo. Então, dificilmente você vai conhecer muitas pessoas que têm um conhecimento muito profundo sobre Jacarta, mas normalmente isso pode acontecer de te perguntar em alguma prova de geografia, por exemplo. Ou, por exemplo, também porque determinado frase tem como classificação uma oração coordenada substantiva. No momento que você vai desenvolver um texto, você não fica pensando em qual regra que eu devo utilizar especificamente. O texto vai fluindo. Mas no final, quando você entrega o produto, o resultado de um texto, de um parágrafo, de uma opinião que você vai dar em algum momento da sua vida, a quantidade de erros gramaticais diz depois contra você. Então, depois contra a credibilidade do seu conhecimento. Então, quanto mais regras você conseguir saber, você vai poder se beneficiar com isso. Ou se você não souber essas regras, você vai ter prejuízo com isso. Pois bem, a gente vai falar aqui sobre raiz quadrada. Então, o que é a raiz quadrada? É de uma definição tirada de um livro. A raiz quadrada de um algarismo é dada por um número positivo n, que ao ser elevado ao quadrado, multiplicado por ele mesmo, se iguala a x. Como eu falei no início, pode ser um número inteiro, pode ser um número fracionado, uma dízima periódica, uma dízima não periódica. A raiz quadrada é a multiplicação deste algarismo por ele mesmo. E pode ser N vezes, pode ser por 2, por 3, por 4, por 5 ou por N vezes, ok? Para a gente trazer aqui como a gente mostra a raiz, né? A extração da raiz, por exemplo, o A é conhecido como radicando. O N é o índice, ou seja, quantas vezes o A foi multiplicado por ele mesmo. O símbolo é o radical, que tem uma história bem legal que a gente pode tratar isso em outros vídeos, se você achar interessante. E o B é a raiz de A, ou seja, eu multipliquei A por N vezes extraindo a raiz, deu B. Raiz quadrada, ela é a mais utilizada, então por isso mesmo você pode omitir do índice. Então, se você não vê do índice o número 2, ou se ele tiver o 2 também não está errado. Então, você pode extrair a raiz quadrada. As outras raízes não, você tem que indicar. No caso aqui, a gente mostrou que a raiz cúbica de 9, no caso, 3 não é a raiz cúbica de 9. Pois bem, vamos supor então que você tenha uma casa e você tenha a vontade de fazer uma piscina. E você sabe que você pode gastar até 343 mil litros de água, ou seja, 343 metros cúbicos. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? E aí você resolve, não, então eu quero fazer uma piscina que ela tenha formato de um cubo. Vamos supor que seja um formato de um dado, de um cubo, né? Qual será o valor de cada lado dessa piscina? Ou seja, de altura, de profundidade e de largura. Qual será? Será que é muito? Será que é pouco? Pois bem, a gente sabe que o volume de um cubo, por exemplo, é a multiplicação dos lados. Altura, profundidade e largura, não é isso? A vezes A vezes A. A gente tem que o volume é de 343 metros cúbicos, então A elevado a 3 vezes, né?
A vezes A é A ao cubo, que é igual a 343. Para você descobrir o valor de A, é só você extrair a raiz cúbica de 343, que neste caso é 7, ou seja, você tem uma piscina de 7 metros de profundidade, uma de 7 de extensão e 7 de largura. Provavelmente você não vai gostar muito dessa divisão, né? Vai estar muito funda e pouco espaçosa para você brincar nessa piscina. Outra utilização que você pode dar à extração de raízes, por exemplo, é o cálculo de velocidade mínima que uma pessoa que está num globo da morte tem que ter. Pois bem, a maioria das pessoas não é motociclista de globo da morte, obviamente, mas vai que você seja um motociclista de um globo da morte dentro de um circo, é uma das principais atrações de um circo. Como é que você vai saber qual a velocidade mínima? Você tem que ter alguns parâmetros para você não ter um acidente. Ou seja, essa velocidade mínima é simplesmente você multiplicar o raio do globo vezes a gravidade, que é 9,81, e extrair a raiz. E aí você vai ter o valor mínimo dessa velocidade. Ou seja, é um parâmetro científico para que você não tenha problemas no momento de você pilotar essa moto dentro do globo da morte. Existem outras várias aplicações. Vamos mais uma? Vamos, por exemplo, vamos supor que você compre um terreno de 10 mil metros quadrados. Um terreno bem espaçoso, você é uma pequena chácara que você ainda não seja cercada. Pois bem, você precisa cercar esse terreno. Como que você faz? Bom, uma das formas que você tem para calcular quanto de cerca que você vai precisar é simplesmente extrair a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 10 mil é simplesmente 100. Então, o perímetro dessa sua chácara é de 400, ou seja, 100 mais 100 mais 100 mais 100. Cada lado da chácara, 100 metros, vezes 4, 400. Vamos supor que cada rolo de cerca ele tenha 25 metros. Então você vai precisar de 16 rolos para cada volta no terreno. Mas a sua cerca tem 4 fios, pelo menos 4 fios. Então você vai precisar de 64 rolos, não é isso? Pois bem, acontece que, como você viu aí nessa foto, essa chácara ela não tem um terreno quadrado. E a maioria dos terrenos não são quadrados. Então, como é que você vai saber quanto de cerca você vai precisar? Pois bem, vamos supor que esse terreno que você vê na foto tenha 80 metros de frente e de fundo e 125 metros de profundidade. Tem os mesmos 10 mil metros. Qual seria o perímetro desse terreno? Ou seja, 125 mais 125 são os lados, né? A de profundidade dá 250 e de fundo e de frente 80, então mais 160. Então o perímetro seria de 410 metros. Ou seja, você ia precisar de 16,4 rolos, multiplicado por 4, né? Então você teria aí 65,6 rolos. É evidente que isso não é vendido. Você vai precisar de 66 rolos. Na prática, você precisa de mais rolo, porque pode ter uma perda no momento de colocação dessa cerca. Beleza? Mas o que é importante notar? A diferença de apenas extrair como se fosse um quadrado para essa nossa disposição nova é de apenas 2,43%. Note que a diferença é muito pequena. Portanto, independentemente do tamanho do seu terreno, a forma que ele tem, você consegue um valor aproximado para saber quanto você realmente precisa para cercar esse terreno. Ou seja, é uma aplicação muito prática para a sua vida e você consegue utilizar normalmente. Agora, vamos supor que você compre esse terreno dessa foto, de 10 mil metros quadrados também. A gente já viu que o perímetro é de aproximadamente 400 metros, não é isso? Pois é, se a gente tem um terreno de 10 mil metros, a gente diz a raiz, então, aproximadamente 400 metros. Não é isso? Então, é o que eu quero dizer.
independente da forma como o terreno ele é distribuído, você pode utilizar a raiz quadrada de forma que você tenha aproximadamente a quantidade de cerca que você vai precisar, ou seja, o valor que você vai precisar gastar para fazer essa cerca, ok? Como eu tinha prometido no começo, vou ensinar aqui uma forma simples para a gente calcular qualquer raiz quadrada na mão, sem precisar de calculadora. Esse tipo de raiz pode ser, normalmente, aquelas raízes que a gente não tem ela de número inteiro, né? Vamos supor um número que é inteiro, que é procurado, ou um inteiro, uma dízima, ou um inteiro, uma fração, que você quer tirar a raiz. Como é que você faz isso? Você pega esse número que você procura, que a gente chamou de A, soma com a raiz inteira mais próxima, B, e divide por 2 vezes a raiz de B, a raiz do número da raiz mais próxima. Vamos um exemplo aqui? Qual seria a raiz quadrada de 80? Pois bem, o número procurado é 80, a gente soma com a raiz mais próxima, 81, divide por 2 vezes a raiz do número inteiro maior que tem raiz, ou seja, 81. Então, 161 dividido por 2 vezes a raiz de 81, que é 9, é aproximadamente 8,94. Essa é uma forma que você tem para calcular. Tomara que você tenha gostado. A gente vai procurar fazer outros vídeos trazendo a matemática para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.